Prevenção ao suicídio é o tema do Democracia de hoje, aqui pela TV Assembleia. Participantes que já mantiveram esse contato, essa interlocução com os nossos telespectadores durante o primeiro bloco, que permanecem aqui para falar sobre a ação de cada um, mas principalmente um chamamento à ação coletiva. O CVV é um trabalho voluntário, que precisa ampliar também os seus quadros e que tem a sua programação, não, Vitor? Sim. Então, o CVV, ele tem sede aqui em Porto Alegre, no Menino Deus. Nós atendemos 24 horas pelo telefone 141. 141. Tome nota desse número e use, por favor, não deixe Repita, porque a caneta está sempre longe. 141. Aconselha pessoas, porque às vezes a pessoa consulta com o psicólogo, o psiquiatra, e terminou o expediente, ela só vai ter consulta daqui a uma semana, um mês, e ela tem angústias, e ela às vezes não tem com quem desabafar. Nós não somos médicos, não somos doutores lá, qualquer pessoa pode ser voluntário. Nós temos cursos em agosto e em março. A inscrição é feita pelo plantão ou pelo nosso site, mas o plantão pode ligar para lá. Então, nós atendemos as pessoas, nós recebemos um treinamento antes de entrar por telefone. Esse treinamento é muito rigoroso, se exige bastante, quer dizer, são muitos princípios. Então, nós atendemos as pessoas com atenção, anonimato, compreendemos, não discriminamos, não perguntamos o nome e não temos um identificador de chamadas. A pessoa pode se manter anônima. Nós atendemos com respeito e damos à pessoa todo o tempo que ela precisar. Lembro que, como nós temos só 1 ou 2 operadores por vez, às vezes a pessoa vai ligar e vai dar ocupado. Mas ligue de novo. Deve persistir. Isso, e pode ligar nas 24 horas do dia, todos os dias do ano. Natal, Ano Novo, Carnaval, etc. Que tem sempre um plantão lá. Uma programação próxima. Várias programações. Dia 25 de julho, lançamento do livro de André Trigueiros sobre suicídio, no plenário do Ministério Público, próximo ao IP, sábado de manhã às 9 horas. Depois tem a Semana de Prevenção do Suicídio, uma palestra do Dr. José Camargo, no Hospital Mãe de Deus, dia 10 de agosto. Dia do Abraço, dia 16 de agosto, na Redenção, e mensalmente temos uma sessão de cinema na nossa sede, na Rua José de Alencar, 414, sala 205, dá para 50 pessoas o auditório. Esse sábado, dia 18, teremos um filme às 15 horas, é um cinema comentado. Todos os eventos têm entrada franca. Pois é, então a gente está diante de um fato que tem como ser revertido. Só que dá o grande problema do suicídio, que as pessoas, quando ouvem falar esses dados, elas dizem assim, mas eu não tinha noção disso, eu não acredito que isso esteja ocorrendo aqui em Porto Alegre, por exemplo. Aqui em Porto Alegre nós tivemos, até 2008, 100 suicídios por ano. É o maior número absoluto. Com esse programa, nós fizemos um programa na Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre e conseguimos reduzir de 100 para 80, 20%. Então nós fizemos um projeto com a Secretaria Municipal de Saúde e o prefeito Fortunati, muito interessante, que era treinamento, capacitação, e preparávamos os técnicos para terem um olhar. Fico preocupado com o tempo do verbo, era? Infelizmente. E o que acontecia? Nós fizemos até uma coisa muito interessante, que era uma campanha de final de ano, de Natal e primeiro do ano, que era assim, inclusive saía nos ônibus da Carris,
né, que a prefeitura fez, foi muito interessante, foi distribuído panfletos nos cinemas, que dizia o seguinte: neste final de ano, não deixe ninguém só. Porque o grande problema é que as pessoas se sentem solitárias, principalmente no meio da madrugada. A madrugada é má companheira, a solidão é má companheira, principalmente nessa época. Então, o que a gente bolou? Nós estamos com as nossas emergências abertas, 24 horas por dia. E a gente se deu conta lá na emergência do Mãe de Deus que teve um Natal que, coincidentemente, foram 24 pessoas na emergência. E a gente perguntou para essas pessoas: mas o que o senhor está fazendo aqui? Eu não estou fazendo nada e não tenho nada. Eu só vim aqui agora para não ficar sozinho em casa, para passar o Natal com alguém. Foi uma coisa que foi ao contrário, não fomos nós que bolamos. Foi espontâneo. Exatamente. Baseado nessa demanda espontânea, a gente se deu conta do seguinte: para aí, nós já estamos aqui, a nossa emergência está aberta. O que a gente fez? Vamos divulgar isso. Então, assim, não fique só. Se você não tem um amigo, não tem um familiar, venha ficar conosco. Nós estamos aqui. E olha, foi um sucesso, uma maravilha. Aí tinha gente que ficar ali uma hora, deixar passar uma hora. Aí o pessoal se abraçava, tá, pronto. Aí o que a gente fez? No ano que a gente fez a programação, a gente comprou lá mais uns canapézinhos e tal, para as pessoas. Uma coisa simples. Isso me chama a atenção, porque a impressão que eu tenho, obviamente como leigo, como alguém interessado no assunto, porque já fiz reportagem sobre o tema, mas a impressão que eu tenho é que não é um tratamento caro. A ação do Estado não é uma ação cara. Eu me lembro que quando eu fiz a reportagem, o pessoal da OMS dizia que se tu mapeares aquelas pessoas que tentaram o suicídio e tiveres uma ação efetiva naquele grupo, o risco daquela pessoa voltar a tentar o suicídio e acabar conseguindo, né, em algum momento, ele diminuía radicalmente. Quer dizer, me parece necessário tu conseguir uma rede que consiga mapear as pessoas que tentam o suicídio e, a partir desse momento, então, realizar um acompanhamento mensal e, se eu não me engano, na época, nesse relatório da OMS, o acompanhamento feito até 6 meses, ele reduz radicalmente a quantidade o sucesso, né, da pessoa na tentativa, na efetivação do suicídio. Porque ela vai provavelmente tentar novamente, e se não conseguir realizar o suicídio em 6 meses, a chance de ela tentar novamente vai se reduzindo, entende? Então a ação em 6 meses ela é muito importante, né? E me parece que não é algo caro, né? Não, isso é... E existe um registro sobre essa reincidência? Claro, vou te dar um exemplo. Isso é importante, né? Olha, o trabalho do sítio é uma coisa assim de uma beleza, de dedicação, de capacidade técnica. Só um parênteses, eu falei sobre a importância dessa fundação ligada à saúde, porque os simplistas gostam de dizer: precisa eliminar uma fundação que ninguém conhece. Aí é que tá. Isso já foi dito sobre essa fundação. E ela é fundamental à sua existência. Não conhece o trabalho que está sendo realizado. Não conhece o trabalho, isso é preciso apresentar à sociedade, para que a sociedade não seja iludida. Então, vou te dar um exemplo. O doutor Alberto Nicolela, que é o chefe do Centro de Informações Tecnológicas, ele que articulou esse projeto, esse programa de geoprocessamento, de georreferenciamento, de mapeamento. Então me marcou. Nós temos todos os dados da tentativa de suicídio em todo o estado do Rio Grande do Sul. E só não temos mais porque, infelizmente, é obrigado por lei, é uma coisa legal, é obrigado a fazer a notificação. E muitas vezes o pessoal no interior não faz. A tentativa não é notificada, só o suicídio, obviamente. Não, mas tem que ser notificado. Então, eu vou te dar um exemplo. Sim, e raramente a pessoa se mata na primeira vez, né, Nogueira? Exatamente. Em média, pela nossa pesquisa de 180 suicídios, é na 5ª. Imagina. Então, o que tu tem que fazer? Tu tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, tu tem 5 oportunidades de evitar. Então, aquilo que eu disse, tu não tratar adequadamente, esse paciente tentou o suicídio na primeira, daqui a 30 dias ele vai tentar de novo. Se ele não obter sucesso, daqui a 180 dias ele vai tentar de novo. Agora, se tu conseguir postergar, eu vou te dar um exemplo desse trabalho do sítio. Eu fui lá com o Nicolela, vamos olhar. Tu começa a olhar aquilo, então me marcou isso. Dona Maria de Antagorda. A Dona Maria tentou se matar o ano passado 3 vezes.
Na primeira ela tomou 30 comprimidos de benzodiazepina, na outra 40 e 50. Então tá lá, tá marcado, tem um lugar onde ela tomou, aonde que ela mora. Então por que nós vamos trabalhar com os agentes comunitários de saúde? Porque o agente comunitário de saúde chega lá na ponta. Então por isso que ele tem que trabalhar não só com os médicos, tem que trabalhar com a polícia, com a brigada militar, porque eles conhecem, assim, por exemplo, no interior é muito comum, assim, a gente sabe lá o seu fulano que gosta de tomar umas canjibrina a mais, está sempre meio alcoolizado, aí ele fica alterado. Então é detectar isso daí, tá, entendeu? É mapear. E isso dá resultado. Dá resultado em todos os lugares do mundo onde isso foi aplicado. Isso é um projeto chamado Suprimis, da Organização Mundial de Saúde, que foi criado pelo Instituto Karolinska da Suécia. A Suécia era o país que tinha mais suicídio há 40 anos atrás. Hoje é menos 39%. Menos 39%. Então isso nós podemos fazer aqui. E aonde foi feito, deu resultado. Aqui em Porto Alegre, por exemplo. Na Suécia é o suicídio por fastio. Exatamente. Eu me lembro que o Augusto Boal foi lá com o Teatro do Oprimido. Aí o pessoal diz, vocês são oprimidos pela ditadura militar. Mas então por que você se mata tanto aqui? Nós somos oprimidos pelo vazio existencial, pelo tédio, ou pelas questões afetivas, que é a grande maior causa. Então é o seguinte, nós temos todas as ferramentas na mão, todos os instrumentos na mão, basta fazer. Então agora nós estamos articulados com a Secretaria Estadual de Saúde, com o FEPS, com o CIT, né? A presidente da FEPS está nos dando todo apoio, a Neuza Kempfer, o secretário de Saúde, o João Gabardo, toda a equipe de saúde mental, o doutor Coronel e etc. Então vamos ver se agora essa coisa volta. E assim como a gente conseguiu sucesso aqui em Porto Alegre, vamos ver se o Fortunati, que participou efetivamente, é que parou, né? O pessoal acha, deu, parou. E a Neuza Kempf conhece bem a situação, porque vem lá da região de Santa Cruz. Santa Rosa. Santa Rosa, mas ela participou também de Santa Cruz do Sul. Né? É uma conhecedora da área. Então, existe um encadeamento de fatos que contribuem para as tentativas de suicídio. Por exemplo, uma criança que é maltratada pelos pais, ou por uma babá, ou por um professor de pré-escola, uma professora, essa criança pode desenvolver complexos e dificuldades de relacionamento. Outra coisa, o bullying dentro da escola, especialmente agora com as redes sociais. Então tem múltiplos segmentos que detectam cada um do seu ponto de vista e que na nova associação que está sendo formada, um esforço muito grande para reunir esses diferentes segmentos para conversarem e juntos terem alguns planos de prevenção, que incluem naturalmente a capacitação de médicos, psicólogos e pronto-socorros, enfim, conversar para realmente ter planos em conjunto. Uma coisa que chama a atenção é que a gente tem todos esses dados. O suicídio aumentou não só no Rio Grande do Sul, mas também no Brasil, que era 9 mil, agora já está em 12 mil. Em comunidades indígenas também. Comunidades alto indígenas. Mas o que a gente nota? O suicídio tem o mesmo número, e agora está quase superando, de mortes por acidente de moto por dia. Então nós tínhamos uns 25 suicídios por dia no Brasil, passou para 27, 30, agora já está em 33. Né? Mas isso já é alarmante. No Rio Grande do Sul, doutor Nogueira, quando eu fiz a matéria em 2008, o número de mortos por acidentes de um modo geral, e não só motos, era algo em torno de 1.200 por ano. E o suicídio era em torno de 1.000. Isso, agora já está em 1.178. Era alto mesmo, e mesmo na comparação com o todo. Tá, né? mas o que nós fizemos? É sensibilizar os técnicos para o problema, ou seja, levar esses dados para eles verem que existe, que é real, que não é um problema individual, que é um problema de saúde coletiva. Né? Então, se é um problema com número, né? Alta incidência, algo tem que ser feito. E tem como fazer, e onde foi feito, deu resposta aqui mesmo. No estado a gente diminuiu em 12%. E por que depois recrudesceu? Porque pararam os treinamentos para a capacitação. Então, essas sensibilizações, treinamentos, capacitações têm que serem permanentes. Para esclarecer bem o telespectador,
vamos diferenciar aqui o resultado de Porto Alegre do Estado. Do Estado foi 12%. Porto Alegre foi acima, 20%. Exatamente. Né? Porque quem está nos acompanhando, olha, eles estão falando em 12, 20, são números não Porto são Alegre, divergentes. Que Porto Alegre eles são complementares. É que a campanha aqui em Porto Alegre foi uma campanha de massa. Né? Distribuía panfletos dos cinemas, tinha uns filminhos lá, tinha umas TVzinhas, uns ônibus da Carris, atrás dos ônibus saía uma... Então, isso prova aquilo que a gente falou, que o divulgar não aumenta, muito pelo contrário. Entendeu? Ele não incentiva, ele reprime. Exatamente, não chama atenção. Então, assim, um paciente esquizofrênico, 10% dos esquizofrênicos tentam se matar. Se ele está estabilizado, medicado, a incidência diminui. Um paciente que está deprimido. Então, a campanha aqui a gente focou no final do ano. Não deixe ninguém só. Um amigo que está se separando, quer dizer, tu tem detectado problemas. Pô, fulano lá está mal, acabou o relacionamento. Pô, tem que dar uma ajuda. Agora ninguém ajuda. Tá entendendo? E até porque também, a divulgação ela tem um protocolo que é facilmente acessado, seja o protocolo da OMS, seja o protocolo da ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria. Então ali tem várias dicas para jornalistas, focadas para jornalistas, que auxiliam na hora de compor uma reportagem. Então, quer dizer, não é o risco de tu cometer um exagero na produção da reportagem, se forem levados em consideração todos os protocolos, é um risco muito pequeno. É uma forma específica de comunicação. Exatamente. Né? E obviamente que não precisa se publicar todos os dias notícia de suicídio, não precisa dar detalhes de como foi, mas é um assunto que eu defendo internamente, inclusive dentro da empresa, que esteja na pauta. Né? Como tem estado. Talvez menos do que poderia, mas tem estado na pauta. Sabe qual é o problema? Eu vou te dar um exemplo. Esse tempo eu ia dar uma entrevista numa emissora. Pode dizer qual emissora aí, não há qualquer impedimento. Não. Uma questão ética. E aí um cameraman lá se emocionou. Aí ficou um clima assim, que o irmão dele tinha se suicidado. Então, na verdade, o que ocorre? Todos nós próximos, existe um caso desse. Mas o que acontece? As pessoas que sofrem com isso, elas têm uma dificuldade, que aquilo que o Tchetchouri citou são os chamados sobreviventes, são aqueles que tentaram, e familiares, amigos e colegas, que isso imobiliza, porque isso refere dor, isso nos deprime. Então é o mesmo caso como era com a AIDS, com o câncer. O que nos dá uma tendência familiar para o chamado abafamento. Né? Exatamente, a negação maciça. Então esse é o grande problema que nós temos que vencer. Exatamente, é o que eu ia falar. Há 40 anos houve um caso de câncer numa família vizinha de pessoas que relataram esse fato em São Leopoldo. Assim que os vizinhos souberam que a pessoa estava com câncer, essa família parou de ser visitada. Então existia um alto preconceito contra câncer. E hoje, câncer de mama, por exemplo, é uma coisa que não se divulga as dores que ele causa, mas quais os procedimentos para o diagnóstico correto. O mesmo ocorreu com a AIDS nos anos 80, quando, meu Deus do céu, o que a Sociedade Mundial fez? Pesquisou, e o Brasil hoje está muito bem aparelhado. O Brasil virou referência? Exatamente. Graças a que figuras importantes estavam envolvidas com o assunto. E hoje, quem não está envolvido com o assunto? Um trabalho feito em Campinas detectou de que de cada 6 pessoas, uma já tinha pensado em suicídio. Então, temos que, através da informação de como pode ser prevenido e detectado comportamentos suspeitos de ideação suicida, e então corretamente encaminhados. A Unicamp lá de Campinas validou para o Brasil o suprimismo. O que é validar? É traduzir o programa com 2 tradutores juramentados, não é isso? E lá em Campinas, como em qualquer lugar do mundo. Então o programa é que nem infarto agudo do miocárdio.
Como é que se trata de infarto agudo do miocárdio? Em Harvard, John Hopkins traz e aplica aqui, é tudo igual. É a mesma coisa. Então nós temos esse instrumento disponível. O que nós temos que fazer? É isso que o Vitor está falando. É uma padronização que precisa ser do conhecimento de todos. É um protocolo. Então aqui, ó, por exemplo, o que o Vitor está falando? É exatamente isso. A metodologia que nós usamos é a mesma da prevenção do câncer e da AIDS, que são os multiplicadores. Então, nessas capacitações, nós sensibilizamos, capacitamos e treinamos. E entregamos um pendrive com todos esses dados e dissemos assim para o profissional: agora tu vai para o teu posto de saúde, tudo isso que tu ouviu aqui, tu faz lá e passa para os outros e vai multiplicando. É isso. É simples. É fazer uma reprodução do conhecimento. É criar aquilo que esse livro da prevenção do suicídio fala, a implantação de uma rede intersetorial. Tem parceria nessa autoria, não? Tem. A doutora Quem é? Kênia Rosário, que é a nossa diretora científica do Centro de Promoção da Vida e Prevenção ao Suicídio, do Hospital Mãe de Deus. É que é mais uma notável nessa área. É verdade. E que é pediatra, agora está terminando psiquiatria, com a grande preocupação e detectando já tentativas de suicídio em crianças de 8, 9, 10 anos. Aí nós fomos ver o que estava por trás disso. A depressão infantil e já também o uso de drogas nessas tenras idades. Nós estamos chegando, lamentavelmente, ao final do Democracia, mas o Vitor Stumpf tem 2 minutos agora para a sua mensagem de encerramento. Veja por só, hoje. Pessoas comuns, elas podem também contribuir para aliviar a angústia de pessoas. Vou contar um caso. Uma senhora idosa tomou um táxi, ela era conhecida no ponto, e o taxista perguntou: para onde você vai? Não sei, o senhor vá dirigindo. E essa senhora ficou conversando e falando e contando coisas, e o taxista dirigindo, não fazendo nada. Ela conversou durante 4 horas, e ao fim de 4 horas, agora o senhor pode me levar de volta para casa, agora eu estou bem. Veja que o CVV, ele não aconselha, ele não dá soluções, ele ouve a pessoa e estimula que a pessoa se organize. Ele permite o desabafo. Permite o desabafo. E muitas pessoas dizem que não contam para os seus psiquiatras, contam coisas que contam para nós, porque elas têm o anonimato e nós não conhecemos a cara dela. Isso aí. Muito obrigado, Dr. Vitor Stumpf, coordenador da Comissão de Divulgação do CVV, De Porto Alegre. aqui da capital do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, pela participação no Democracia. Obrigado. E mais uma vez, a nossa felicitação por esse trabalho voluntário, despreendido, interessado. 141. 141 pessoas e que esse... Não, fone 141. Fone 141. Então, estamos aqui para retificar também o erro. Né? Fone 141 para quem procurar esse atendimento, esse serviço que é prestado individualmente à pessoa, notadamente aquelas mais angustiadas com a situação que estão vivendo momentaneamente, ou algumas também, lamentavelmente, de uma forma mais prolongada. Muito obrigado, Vitor Stumpf, pela participação no Democracia. Doutor Ricardo Nogueira. Na verdade, o que a gente precisa é fazer o acolhimento das pessoas. O homem é o único animal que é gregário. O homem não vive sem carinho, sem amor. Então, o que as pessoas precisam é serem acolhidas, serem cuidadas. E a gente tem que se preocupar mais com os outros. Em querer saber, um colega teu que começa a ficar estranho na sua conduta, algo está havendo com ele. O que está havendo contigo? Entendeu? Então a gente já sabe, por exemplo, aonde que as pessoas estão, final de ano, final de semana, né? Aonde é que tu vai passar? Pelo amor de Deus, não deixe ninguém só. Essa é a grande questão. Então nós temos que acolher essas pessoas. E eu peço aqui às nossas autoridades, agora a nível do Estado, estamos tendo
uma receptiva, mas eu também gostaria de voltar aqui em Porto Alegre também, né? Em fazer esse trabalho, porque é um trabalho de sucesso. E é um trabalho que vale a pena, né? Nós temos que tirar o sofrimento psíquico das pessoas, entendeu? Então a gente vê o seguinte, nós estamos passando uma época de crise. Então essa situação, infelizmente, vai piorar. O suicídio tem 4 causas: o desespero, o desamor, o desemprego e a depressão. Então é isso que nós temos que ter esse cuidado. Muito obrigado, Dr. Ricardo Nogueira, que é psiquiatra, coordenador de saúde mental do Sistema Mãe de Deus aqui de Porto Alegre, pela participação no Democracia. Carlos Etichuri. Bom, eu agradeço o convite. Muito oportuna a discussão. É sempre bom rever o Dr. Nogueira, conhecer o Dr. Vitor. O trabalho do CVV é sensacional. E eu espero ter colaborado para o debate de um assunto tão relevante. A gente, na verdade, eu não sou um especialista no tema, embora tenha com frequência discutido esse assunto, mas eu acho que a participação da imprensa nesse debate ela é fundamental, fundamental. Acho que a imprensa tem que ser chamada cada vez mais a colaborar, a buscar soluções, da mesma forma como a imprensa bate na questão dos acidentes de carro, dos acidentes de trânsito, da mesma forma como a imprensa aborda as questões referentes a assassinatos, né? Recentemente o Diário Gaúcho e a Isadora fizeram uma grande matéria sobre assassinatos na região metropolitana. A gente, da mesma forma como a gente trata esses assuntos e com a mesma profundidade com que nós tratamos esses assuntos, eu acho que nós devemos tratar também os assuntos relativos ao suicídio. Tá? Então essa é a minha colaboração e essa discussão interna que eu tenho com os meus colegas. E, enfim, espero que tenha sido oportuna a conversa para o público também. Muito obrigado, jornalista Carlos Etichuri, do Sistema RBS, do Grupo RBS, notadamente da sua mídia impressa, pelo trabalho excelente que realiza não só no dia a dia, mas nessas matérias especiais que são extremamente esclarecedoras para o nosso público. E esta é a função do jornalista. Eu digo sempre que a grande fortuna do jornalista é o reconhecimento do seu público e dos seus empregadores. Isto é fundamental para o exercício de uma profissão que é rigorosamente de responsabilidade social, o que faz o Carlos ao longo da sua carreira, ao lado de tantos colegas de profissão. O Democracia de hoje vai ficando aqui na TV Assembleia.